Paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Irmãos, eu estou passando aqui hoje para compartilhar com vocês o ocorrido, né? O que aconteceu comigo. Não sou pregador, meus irmãos, mas eu quero compartilhar com os irmãos o que aconteceu comigo, né? E que através dessa reflexão, Deus possa também falar no coração de vocês. Espero imensamente que vocês sejam tocados por essa palavra e que Deus possa trabalhar no coração de vocês e tranquilizá-los e fortalecê-los. Amém? Meus irmãos, semana passada o nosso pastor pediu para que eu gravasse um vídeo, né? E semana passada foi uma semana tão turbulenta, sabe? Tão tribulada na minha vida. Eu orava, sabe quando você ora e parece que você não está aberto à resposta? Eu estava mais ou menos dessa forma. E aí eu falei, Senhor, me dá um discernimento do que falar, né? Do que levar para o seu povo. Só que eu não abria para aquilo. Então, depois de 2 dias ali, né, naquela angústia ali, sem saber o que falar, sem ter o discernimento do que falar, eu liguei para o nosso pastor e falei, pastor, não consigo, estou passando por um momento difícil, eu não consigo, não tenho concentração e não consigo fazer. Se o senhor puder passar para outra pessoa, eu agradeço. Ele carinhosamente atendeu meu pedido, mas ele me disse uma coisa que ficou cravado ali, né, na minha mente. Ele disse o seguinte, Denis, ora, porque são nesses momentos que Deus costuma falar com a gente. Só quando, né, quando a gente está passando por essa situação é que Deus costuma falar com a gente. Então, ouve o que Deus tem para te dizer. Mas me atendeu e eu fiquei pensando naquilo, né? Então, cheguei em casa depois do trabalho. E uma das coisas que eu costumo fazer quando estou assim, quando estou angustiado, né? Ou quando estou estressado, alguma coisa, eu gosto de treinar, né? Isso me alivia um pouco, né? O estresse, o fardo e tal. E então comecei a treinar em casa mesmo, né? Botei um fone de ouvido e comecei a ouvir uns hinos ali treinando. Irmãos, e desses hinos que eu estava ouvindo foi o Start, para Deus começar a falar comigo. E Deus começou a falar comigo e eu ali treinando e foi indo, deixei a barra ali com os pesos e os olhos começou a encherem de lágrimas e eu segurando o choro aqui. E aí sentei um pouquinho e comecei a ouvir, né, o que Deus estava me dizendo. E ele falou para mim a respeito de Jó, né, e eu espero profundamente que essa palavra também toque o coração de vocês assim como me tocou. Ele trouxe à minha mente a história de Jó desde o comecinho ali, né, quando fala que Deus estava ali com os anjos, né, e ali entre eles apareceu o demônio, Satanás. E Deus olha para ele e pergunta de onde ele estava vindo. E ele disse que estava andando pela terra, daqui e dali. E aí Deus pergunta para ele. Eu imagino que Deus tenha levantado a sua postura, tenha levantado a sua cabeça e perguntado com todo orgulho: ele, vistes meu servo Jó? Homem temente, fiel, né? E aí com essa pergunta que Deus fez ao demônio, eu fiquei pensando, será como que Deus fala a meu respeito, né? Será que ele se enche de orgulho e tem toda certeza de que eu posso passar pelo que for, que eu não irei abandoná-lo? Porque nós sabemos que Jó passou por tribulações terríveis. Enquanto um dos seus servos estava falando dos animais que ele tinha perdido, dos servos que ele tinha perdido, chega outro servo e já começa a dizer para ele também de mais animais e mais servos que ele perdeu.
Enquanto esse segundo servo estava falando, chega o terceiro servo e fala que os seus filhos estavam mortos. Né? Então ali Jó rasga suas vestes, raspa a sua cabeça. Mas em nenhum momento ele questiona a atitude de Deus, né, na vida dele. Em nenhum momento ele blasfema contra Deus. E aí eu comecei a pensar, meus irmãos, caramba, como eu sou pequeno, como eu sou egoísta, né? Os meus problemas perto dos problemas de Jó não eram nada, nada. Eu não precisei ficar sentado na cinza, meus irmãos, porque a minha pele rachava e daí dos rachaduras da minha pele saía pus. Não precisei sepultar nenhum filho meu. Não precisei sofrer a perda de nenhum ente querido. Sabe? E isso me fez pensar muito o quanto eu estava sendo mesquinho. Acho que essa é a palavra certa, mesquinho. Porque Deus, quando falou de Jó, ele falou com uma certeza tão grande de que ele não iria se voltar contra ele, que ele deu permissão ao inimigo para poder tentá-lo, né? Para poder retirar tudo. Porque o argumento que o inimigo usou é que Deus abençoava tudo que Jó fazia. Então Deus falou, então retira tudo que ele tem. E foi retirado. E ele permaneceu fiel. Os amigos o acusaram. E ele permaneceu fiel. Os anciões disseram que ele tinha pecado. E ele permaneceu fiel. A esposa disse para ele, né, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele permaneceu fiel. E ele disse que veio a terra nu e que nu morreria. Mas que ele não iria contra Deus, que ele não iria blasfemar e abandonar Deus. Né? Então, tendo passado por tudo isso, e mesmo assim permanecido fiel a Deus, eu imagino, né, que isso deve ter trazido uma alegria muito grande para o coração de Deus. E o que Deus falou comigo é: permaneça fiel. Não questiona as minhas vontades. Porque algumas pessoas têm o costume de dizer que Deus está testando a sua fé, né? Eu acho que é um pouquinho diferente. Pelo menos nesse contexto que Deus falou comigo foi um pouquinho diferente. Não é eu vou testar a sua fé. E sim eu vou mostrar para o inimigo quanto ele é fraco, quanto você é forte. Vou mostrar para o inimigo o quanto você é resistente, o quanto você me ama, o quanto você é meu. Foi isso que eu entendi. Não que eu tivesse tendo a minha fé testada, mas sim que Deus tivesse agindo para poder se encher de orgulho quando falasse de mim, me fortalecendo com essas palavras, para que o inimigo se enfraquecesse na minha vida. Meus irmãos, e foi tão maravilhoso, porque os meus problemas simplesmente sumiram, eles se resolveram, e eu olhei e pensei, era só isso? Era só esses os meus problemas? Né? Meus irmãos, eu espero verdadeiramente que vocês possam permanecer firmes, mesmo diante dessa luta, desse coronavírus que a gente está enfrentando, que você permaneça firme, mesmo que as suas finanças dê aí uma desordem, que vocês permaneçam firmes. Não vamos reclamar das coisas do supermercado aí que tá aumentando e a gente fala, ah, meu Deus, será que Deus não está vendo essa injustiça? Sim, Ele está vendo. Ele está vendo sim. Com certeza. Mas temos que permanecer fiel. Deus tem um propósito para tudo na nossa vida. Para tudo na nossa vida. Se Ele tocar na sua saúde, amém por isso. Ele continua sendo Deus. Então continue você sendo servo e filho. Se Ele tocar na sua finança da mesma forma. Irmãos, vamos permanecer firmes.
Vamos permanecer fiel porque Deus tem cuidado de mim, Deus tem suprido as minhas necessidades. No meu trabalho, Deus tem cuidado de mim. Na minha vida financeira, Deus tem provido. Na minha vida pessoal, Deus tem cuidado, tem criado estratégias e situações para a gente estar cada vez mais junto, cada vez mais perto dos nossos entes queridos, os filhos, esposa, os pais, né? Então Deus tem sido tão fiel na nossa vida que, comparado com tudo que já passou, meus irmãos, nós não temos o direito nem sequer de balançar a nossa fé. E sim de continuar com ela firme, de continuar com os nossos olhos voltados para Cristo, voltados para Deus e com a nossa fé inabalável. Às vezes, assim como aconteceu com Jó, que irou, pediu até a própria morte. Pediu para que não tivesse nem nascido, né? Mas ele não pecou. Ireis, mas não pequeis, né? Então ele se irou, mas não pecou. Isso é nosso, é do ser humano se irar, mas não vamos permitir com que o pecado aproveite dessa situação e cresça dentro de nós. Que possamos continuar sendo firmes, sendo dizimistas, sendo levitas, né, e pregadores. Cada um aproveite o seu dom, independente da situação que está passando, porque Deus quer te usar, Deus quer continuar te usando, e Deus quer erguer a cabeça, estufar o peito e falar: tá vindo meu filho. É fiel, passou por tudo e continua fiel. Está passando por alguma coisa e continua fiel. É olhar para o inimigo e falar assim: pode testá-lo se quiser. Ele vai permanecer fiel. Amém? Meus irmãos, essa foi a palavra que Deus botou no meu coração, foi a palavra que me trouxe um refrigério enorme no dia, e espero que ela também traga esse refrigério para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, um beijo no coração de cada um de vocês, e a paz do Senhor. Fique com Deus. Até mais.